Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E nós estamos aqui hoje para mais uma aulinha. E nós continuaremos estudando sobre o tema ambientes escolares. E o nosso foco hoje será a biblioteca, esse ambiente tão misterioso e mágico das escolas. Vamos comigo? Eu sou a professora Aline e hoje nós continuaremos estudando sobre o tema ambientes escolares. E para fazer o nosso estudo sobre a biblioteca, nós teremos a presença de alguns seres muito especiais para nos ajudar a entender esse tema. Eles vieram direto do mundo das fadas e dos duendes. Vamos lá? Crianças, e hoje nós vamos continuar estudando sobre as dependências da nossa escola. Nós já tivemos uma aulinha e eu mostrei para vocês que a nossa escola tem vários ambientes, não é mesmo? Então, hoje no ambiente que nós iremos estudar será a biblioteca. Quem aí se lembra da biblioteca da nossa escola? Puxa pela memória. Vamos fazer esse esforço. Você lembra da biblioteca da nossa escola, do tempo que nós estávamos lá presencialmente? Onde nós íamos pegar livros, ouvir contação de histórias. Quem aí lembrou? Então, hoje nós vamos ver como que é o funcionamento da biblioteca, o que tem na biblioteca. E para fazer esse estudo, nós vamos contar com a ajuda do Ben e da Holly, que são um duende e uma fadinha, que vai nos mostrar como que funciona uma biblioteca. Vamos ver comigo? Pessoal, e agora eu gostaria de apresentar para vocês o duende e a fadinha que eu falei, que é o Ben e a Holly. O Ben é esse duende que está de azul aqui do nosso lado esquerdo, e a Holly é essa fadinha. E eles estarão conosco nessa aulinha de hoje. E para essa aulinha nós vamos usar então o livro Buriti mais Geografia. Se você tem, pega aí. Se você não tem, acompanha aqui comigo, tá bom? Crianças, antes da gente assistir o desenho da Ben e do Holly, eu gostaria de pontuar algumas questões para vocês prestarem bastante atenção, tá certo? Para começar, o Ben e a Holly estavam ouvindo uma história que a mamãe da Ben, do Holly, estava contando. E então, eles tiveram uma dúvida, né? A dúvida era a seguinte: para onde vão as estrelas quando o dia amanhece? Como eles não sabiam a resposta, eles foram procurar em um livro. E é exatamente para isso que servem os livros, não é? Para a gente aprender, para a gente ampliar os nossos conhecimentos sobre determinado assunto, certo? Então, o que aconteceu? Eles foram procurar um livro. Mas onde ficam os livros normalmente? Na biblioteca, isso mesmo. E quando eles vão para a biblioteca, eles descobrem então como que é o funcionamento da biblioteca. E aí, então eu vou colocar aqui o desenho para vocês e depois nós continuamos conversando sobre essa aventura do Ben e da Holly, que tem uma biblioteca muito parecida com a nossa, em termos de funcionamento, de regras. Tudo bem? Então vamos lá. Livros! Mas a bruxa tinha comido muitos pedaços de bolo e acabou dormindo. Então a fadinha passou de fininho pelo gato que dormia, balançou sua varinha, abracadu, abracadá, as crianças descongelar e todas elas soltar. E num segundo, o feitiço da bruxa foi desfeito. Assim que o sol saiu e as estrelas foram embora, todas as crianças se viram de volta na segurança de suas camas. Fim. Mamãe, por que a bruxa congelou todas as crianças? Eu não sei. Talvez a bruxa não tenha gostado do barulho das crianças e sabia um feitiço para congelá-las. Sim, obrigada, Babaplum. Ficar sem comer por 1 ano e 1 dia deve ter deixado aquelas crianças famintas demais. Não, ela congelou totalmente as crianças, como ervilhas congeladas.
E ervilhas congeladas não ficam com fome, ficam? Não! Rainha Tiston, me diz uma coisa. Para onde as estrelas vão durante o dia? Como disse Ben. Você disse que o sol saiu e as estrelas foram embora. Mas para onde as estrelas foram? Bom, vamos ver o que o livro diz. Aqui não diz para onde as estrelas foram. Babaplan, você sabe pra onde as estrelas vão durante o dia? Não. A gente pode perguntar ao rei Tiston. Ele sabe como o mundo funciona. Sim! Vamos lá perguntar ao papai! Entre! Papai, podemos fazer uma pergunta pro senhor? Mas é claro, Holly. O que é? Poderia nos dizer para onde as estrelas vão durante o dia? O quê? Para onde as estrelas vão quando o sol aparece? Bem, elas vão... Sim, elas vão... Na verdade, estou muito ocupado agora, Holly. Nossa história diz que as estrelas foram embora. Mas nossa história não diz para onde elas foram. Entendo. Bem... Existem muitos livros na biblioteca. Um deles deve ter a resposta. Boa ideia, Rainha Tiston. Vamos lá, pessoal. Aonde estamos indo? Estamos indo à grande biblioteca dos duendes. Grande Biblioteca dos Duendes. Deve ser uma estante velha empoeirada. Minha nossa! Isso é uma biblioteca. Nós temos que fazer silêncio. Puxa, é enorme! Existem tantos livros aqui. Como evitam que fiquem voando e saindo de seus lugares? Estes não são livros mágicos, Sua Majestade. Então como você consegue achar o que está procurando? Perguntando ao nosso bibliotecário ancião sábio. E onde está o bibliotecário ancião sábio? Posso ajudá-los? Você é o bibliotecário daqui? Sou. Você sabe pra onde as estrelas vão durante o dia? Sim. A resposta está na seção de astrofísica. Segunda fileira, referência 520.34. Por aqui. Mas nós já procuramos a resposta nos livros. Em que livros vocês procuraram? Procuramos no meu livro de história. E procuramos em livros de feitiços mágicos. Bem, existem livros diferentes para coisas diferentes. Existem livros com histórias Olha, bruxas! e livros sobre como as coisas funcionam. Puxa, um livro de foguete! Existem livros sobre música, Ai, puxa vida, música para duendes, minha preferida! livros sobre animais também, Galinhas! Que interessante! livros sobre vegetais. Eu gosto de vegetais, principalmente ervilhas. Podemos achar qualquer resposta se procurarmos no livro certo. Aqui está. Um livro sobre estrelas. Será que ele vai ter a resposta? Vamos ver. Estão todos confortáveis? Sim, Rainha Tiston! Em noites claras, podemos ver as estrelas brilhando no céu. A luz que vemos de cada estrela é mínima, a menor partícula de luz. Nós só podemos ver porque o céu é muito escuro. Preto! O céu da noite é pura escuridão. Isso mesmo, Holly. Mas quando amanhece o dia e o sol aparece, o céu fica mais claro e as estrelas desaparecem. Mas, mamãe, pra onde as estrelas vão? Elas não vão a lugar algum. O quê? Elas continuam brilhando no céu, mas não conseguimos mais vê-las porque o céu está muito claro. É óbvio. Eu sabia disso. E quando o sol se põe e o céu fica escuro, conseguimos ver as estrelas novamente. Quando o sol se vai, é claro. Então, papai, pra onde o sol vai? Bem, duende ancião sábio? Esses livros com certeza devem responder essa pergunta, Sua Majestade. Viva! Shhh.
Isso aqui é uma biblioteca. Devemos fazer silêncio. Vocês assistiram o desenho, crianças? Vocês gostaram desses seres super especiais? O Ben, a Holly, uma fadinha, um duende, fazendo parte da nossa aula. Vocês viram que a biblioteca deles tem normas de funcionamento? Então, a nossa também tem. Vocês viram que quando eles queriam encontrar um livro, eles tinham que procurar em uma seção? Então, os livros, eles são organizados em seções, né? Quando eles precisavam de uma informação, quem que eles procuraram? O bibliotecário. Muito bem, né? Vocês viram que eles estavam procurando um livro sobre estrelas e eles acharam na seção de astrofísica. Porque a gente precisa organizar os livros de alguma forma para que quando a gente procurar, a gente possa encontrar, não é mesmo? Então, na nossa biblioteca também é assim. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês pegam um livro, não tem uns numerozinhos perto ali no finalzinho dele, colado, etiquetado, a gente chama de etiquetinha, ali normalmente fica na lombada do livro. Então, são as referências, é uma forma de localizar os livros quando a gente precisa. Porque já imaginou? Você quer um livro sobre vegetais, como fala lá no desenho. E tem livros de animais, tem livros de astrofísica. Como que a gente iria encontrar se não tivesse essa organização, né? Então, essa organização ela é muito importante para facilitar localizar os livros, né? E existem também livros, pessoal, para cada tipo de assunto, né? Existem os livros literários, que são aqueles que a gente pega lá na biblioteca para a gente ler em casa, né? Que falam dos contos de fadas, os animais, né? E tem também os livros, por exemplo, o livro de História e de Geografia, o livro de Português de Matemática, que são livros para estudo, né? Então, existem livros para cada assunto que a gente precisar. Então, dependendo do que a gente quer saber, a gente procura determinado livro, certo? Lá no desenho, nós vimos que tem livros de vários assuntos, como música, sobre como as coisas funcionam, sobre história, sobre animais, vegetais, livros sobre estrelas, que foi o livro que ajudou a tirar a dúvida de todos, né? Porque todos queriam saber para onde vão as estrelas quando amanhece. E agora você sabe, né? Porque o livro mostrou para nós para onde elas vão. A mamãe dos meninos explicou que elas continuam lá no céu brilhando, né? Só que nós não conseguimos mais vê-las porque o céu está muito claro. A gente só consegue vê-las quando é noite, quando o sol se põe e o céu fica escuro novamente, não é isso? Então, pessoal, nós podemos encontrar a resposta que nós queremos procurando no livro certo, no assunto certo, não é mesmo? Então, pessoal, agora vamos aqui no nosso livro, na página 70. Lá fala também exatamente isso que nós vimos no desenho, que a biblioteca é um lugar em que é possível ler e pesquisar. E eu esqueci de falar de uma regra muito importante em todas as bibliotecas, que é o silêncio. Shhh. Por que nós não podemos falar alto, gritar e conversar alto na biblioteca? Porque além de ser um lugar de pesquisar, tem muitas pessoas que vão à biblioteca para estudar e elas precisam de silêncio para poderem se concentrar. Não é mesmo? Então, em uma biblioteca você vai encontrar diversos tipos de livros, revistas, jornais. Em algumas tem também filmes, livros digitais. Varia um pouquinho. Uma biblioteca para outra, às vezes pode ter algumas coisas que a outra não tem, certo? E observem comigo aí na página 70 do livro, o número 9. Observe essa biblioteca e responda. Vamos lá. Qual é a cor da mesa que está em frente à estante? Nós temos aqui 3 mesas, 1, 2, 3 com a da bibliotecária, certo? Então, qual que é a cor? A
Aí nós vamos marcar aqui. É a cor verde, muito bem. Isso aí. E observem, pessoal, que assim como lá no desenho da Ben e do Holly, aqui tem estantes, né, para ajudar a organizar os livros, tem a bibliotecária, tem o local de estudo, tem as crianças que estão procurando os livros. Olha só, provavelmente essa garotinha aqui está procurando aqui alguma referência. Essa outra está conversando com a bibliotecária e deve estar pedindo alguma informação, alguma ajuda, não é mesmo? Depois, pessoal, pergunta o seguinte: quantas pessoas estão sentadas? Vamos contar juntos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com a bibliotecária. E quantas estão de pé? Vamos contar comigo? 1, 2, 3. 3 pessoas estão de pé, certo? Continuando, pessoal, na página 71 do nosso livro, está escrito assim: você pode ler um livro na biblioteca ou levá-lo emprestado para casa para ler e devolver no dia combinado. Então, essa é uma das principais funções da biblioteca, né? Empréstimo. Ela empresta livros para quem precisa. Você leva, cuida, né? Porque nós temos sempre que cuidar dos objetos, não só porque são nossos, né? Mas principalmente que é da escola, porque todos precisam utilizá-los, não é mesmo? Na biblioteca também nós podemos fazer estudos, trabalhos escolares, né? Mas para frequentar a biblioteca, pessoal, nós temos que ter alguns cuidados muito importantes. Por quê? Nós temos que seguir algumas regrinhas para não atrapalhar o bom funcionamento da biblioteca. Vocês viram no desenho que o bibliotecário, o duende ancião sábio, fala para eles que é preciso, ó, silêncio, né? Nós não podemos fazer barulho para não atrapalhar quem está estudando, para cuidar, né, do ambiente. Então, e não é só essa regra, não. Quando a gente pensa na biblioteca, nós temos que lembrar também que lá não é um ambiente de lanchar, né? Nós vamos lanchar lá no refeitório, não é mesmo? Nós não podemos jamais gritar, correr. Biblioteca é um lugar de tranquilidade. Nós temos sempre que lembrar que é um lugar de estudo. Nós temos sempre que falar baixinho. Isso mesmo. E pessoal, logo em seguida, tínhamos aqui uma atividade. Só que eu fiz uma adaptação dessa atividade porque ela falava para nós fazermos em grupo. Como nós estamos em tempos de isolamento social, nós vamos fazer essa atividade então um pouquinho diferente, tá bom? Então, pessoal, a atividade que nós vamos fazer é o seguinte: como nós já conversamos sobre como devemos comportar na biblioteca, já vimos o desenho também que nos fala sobre o comportamento, sobre a forma de organização dos livros e funcionamento da biblioteca, eu gostaria de pedir para você, com a ajuda de um adulto, para que você elabore uma lista de regras de como deve ser o comportamento de uma criança na biblioteca. Eu quero ver se você entendeu direitinho o que nós estudamos hoje, tá bom? Você pode falar exemplos que eu citei na aula, ou então você pode trazer outros, que serão muito bem-vindos. Vocês sabem que a Tia Aline adora novidades, não é mesmo? E a outra tarefinha, pessoal, eu gostaria que você escolhesse uma dessas regrinhas e desenhasse para nós, tá bom? Essa atividade você pode fazer no livro, se não couber, você pode fazer no caderno, tudo bem? Eu vou ficar esperando. E aqui, pessoal, para finalizar, nós temos as referências. O que significa isso? É o local, o site em que eu busquei o materialzinho aqui, no caso, o vídeo que vocês assistiram do desenho, porque a outra referência é o próprio livro de vocês, tudo bem? E essa telinha aqui, eu nem ia colocar ela, mas depois eu fiquei pensando, eu vou colocar,
Porque muitas vezes nós assistimos um desenho e temos um pouquinho de dificuldade de compreender algumas passagens, as relações que a professora buscou fazer com o tema que nós estamos estudando, que é a biblioteca. Então eu falei, eu vou colocar para eles. Quem tiver curiosidade, quem quiser explorar um pouquinho mais essa questão do desenho, entender as relações que nós buscamos fazer com a aulinha, pode consultar aqui. Esse é como se fosse um anexo, tá? Então eu nem vou fazer a leitura, nem vou discutir, porque tudo isso aqui já foi discutido durante a aulinha, tá bom? Quem quiser então pode pausar o vídeo e conferir com mais calma, tá bom? Crianças, e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da participação muito especial do duende e da fadinha, que vocês tenham compreendido direitinho como que é o funcionamento de uma biblioteca e quais regrinhas que nós devemos observar para frequentar uma. Tudo bem? Pessoal, um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha!